Uma das características mais aclamadas do rádio é sua grande capacidade de despertar a imaginação. A sonoplastia é uma enorme aliada nesse quesito. Já era de madrugada, quando o Sr. Otis e sua esposa foram acordados por um barulho estranho no corredor. Washington, você está ouvindo? Eduardo Vicente, professor de rádio do curso superior do audiovisual da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. Sobre a questão da sonoplastia, eu acho que é importante, no primeiro momento, dividir um pouco as funções de sonoplasta e contrarregra, como elas eram tradicionalmente pensadas no começo do rádio no Brasil. O rádio, também por causa da ficção, ele é, em certa medida, um filho do teatro. Então, muitos dos atores, redatores, e profissionais e diretores de teatro vieram para o rádio. E entre esses profissionais está o contrarregra, que é quem produz lá na coxia os sons, os efeitos sonoros da ação que se desenvolve no palco. Então ele vai criar o som do trovão batendo numa folha de zinco, várias coisas que vão ajudar a construir a narrativa da peça. Carlos estaciona em uma rua tranquila. Caminha ansioso até um edifício. Após subir um lance de escadas, abre a porta do escritório de Alice e a encontra trabalhando em sua mesa. E a mesma coisa se dava no rádio. O Oduvaldo Viana é um diretor de teatro e de cinema, que também vem para o rádio. Ele vai produzir a primeira radionovela de autoria brasileira, Fatalidade. Ele falava de suas funções, que o contrarregra, então, era ainda esse profissional, que no rádio também ele produz esses ruídos, ele leva para o estúdio. E o sonoplasta já seria um profissional que trabalharia com a parte mais técnica, cuidando de microfones, discos de música e discos de efeito, Havia efeitos que você não podia produzir lá, sons gravados que também eram utilizados junto com os efeitos produzidos ao vivo. Então, o sonoplasta e o contrarregra trabalhavam junto. Mas eu acredito que ao longo do tempo, esses papéis se confundiram um pouco, O termo contrarregras deixou de ser usado na tradição do rádio e o sonoplasta se tornou esse profissional que agrega tudo isso, mas que principalmente trabalha nessa produção desses ruídos, desses sons que vão ajudar a dar essa verdade para a narrativa. Quando se fala de sonoplastia no Brasil, um nome não pode faltar: Geraldo José. Ele começou sua carreira como office boy na Rádio Tupi, trabalhando ao lado de Paulo Gracindo. Com o tempo, ele começou a aprender a arte da sonoplastia e teve uma longa carreira, sendo um dos grandes nomes da sonoplastia não só no rádio, mas da televisão e do cinema brasileiro. O Geraldo José, ele tem uma contribuição que não só é fundamental para o rádio brasileiro, como vai muito além do rádio. Ele atua em centenas de filmes e ele é um profissional extraordinário e a grande referência da área no Brasil. Geraldo José, em entrevista ao apresentador Zé Zuca. Antigamente as novelas de rádio, vocês já ouviram novelas de rádio? As famosas novelas de rádio, Rádio Nacional, por exemplo. Então era difícil naquela época você pegar um gravador, por exemplo, e sair para gravar. Vamos dar um exemplo no Cais do Porto. Como é que vai lá no Cais do Porto, captar o som do navio apitando, aquela ambientação toda? Porque não tinha o processo de gravação, nós temos agora, os gravadores bons. E para sair para gravar, isso é uma dificuldade. Então, nós tínhamos que no estúdio improvisar alguma coisa que ficasse semelhante àquele som que nós queríamos captar lá no local, Então, por exemplo, tínhamos que ir lá no estúdio, lá no caso, gravar um apito do navio. Era difícil, não podia. Então no estúdio tinha que fazer com essa caixinha de madeira, esse tubo, um som que se assemelhasse ao som do apito do navio. Vamos ver. Geraldo José criou um banco de sons inigualável, além de objetos específicos para sonorização de cenas. Mas a sonoplastia não é essencial apenas nas produções ficcionais do rádio. Os radiodocumentários, as reportagens especiais e as transmissões esportivas também usam da sonoplastia para enriquecer suas transmissões. Os brasileiros, com seu uniforme canarinho, camisas amarelas,
Esse recurso da sonoplastia, que antes era feito ao vivo na produção, né, do rádio dos anos 30, 40, 50, hoje ele é algo que se agrega ao trabalho na edição do som, né? Você grava as vozes, depois você acrescenta os efeitos. E hoje, seguindo uma tradição do cinema, a gente pode chamar o profissional que pensa melhor nesses sons, né, em toda essa construção dessa paisagem sonora composta de músicas, efeitos e vozes que vai compor a peça radiofônica, como um sound designer, como editor de som, como alguém que vai reunir esses elementos, né, em busca de despertar certas sensações, né, de estabelecer também um conceito, um clima, uma ideia para a obra. A sonoplastia é uma grande aliada das produções radiofônicas, criando um ambiente que transporta o ouvinte para dentro de suas histórias, usando apenas efeitos sonoros. 2022, 100 anos de rádio no Brasil. Uma produção Rádio MEC, com o apoio desta emissora. Sonoplastia, né, fez muito trabalho, né, ainda fazem, né, não é tão comum hoje você ter, por exemplo, uma encenação, né, mas ainda é utilizado. No futebol, como ela bem colocou, aquelas vinhetinhas, os sons, né, também nas reportagens, mais essas reportagens policiais, né, que as emissoras mais focadas nisso também utilizam bastante esses efeitos, sirene de carro, porta, batida, tiro de explosão, o barulho de disparo de arma de fogo, enfim. A sonoplastia, o rádio é som, né? E a sonoplastia é fundamental para você compor aquela história, aquela informação, e aí a audiência visualizar mentalmente o que está acontecendo, né? Criar aquela imagem. Por isso que o rádio, inclusive, é dito como um dos instrumentos que é muito bom para exercício cerebral, né? Porque a pessoa, ao mesmo tempo que ela está ouvindo, ela está mentalmente criando aquele ambiente, aquela história, aquela informação, visualizando aquele produto, aquela pessoa que está falando, a entrevista, enfim. 10:12, e nós estamos nessa série de programas aí, trazendo um pouco dos 100 anos do rádio através dessa parceria com a Rádio MEC.